A paz de Cristo, irmãos e irmãs. Hoje nós vamos dar continuidade à segunda aula sobre os 120 anos de Moisés. Porém, nessa segunda aula, como eu já havia anunciado na aula passada, nós vamos dar uma ênfase mais no último período de 40 anos da vida de Moisés. E eu quero fazer uma comparação, um paralelo entre Moisés e Cristo. E vocês vão se apaixonar por tudo isso. Olha que interessante. Só recapitulando a aula passada, nós vimos que a vida de Moisés, que durou 120 anos, esteve dividido em 3 períodos de 40 anos. Então, basicamente, você tem 40 anos onde Moisés esteve no Egito, como príncipe do Egito, depois de ter sido tirado das águas. E eu até comentei que quando você olha para os 6 milênios da humanidade, você vê que nos primeiros 2000 anos é o período onde vem a Arca de Noé e Deus vai tirar eles do meio do dilúvio depois. Então você tem aqui um paralelo entre o cestinho revestido de betume e a arca, que também foi revestida de betume, né? Então você tem paralelos assim, ó, que Deus deixou detalhes para que a gente conectasse as coisas que são maravilhosos. Depois, nós temos um período de mais 40 anos, que profeticamente, multiplicado por jubileu, ele representa um período de 2000 anos, onde Moisés, depois de ter ido para o deserto, ele vai se tornar pastor de ovelhas, vai estar no deserto de Midian. Quando está chegando ao final desses 40 anos, agora Deus vai libertar o povo e Deus vai levantar Moisés como libertador. Mas o que é interessante é que nos primeiros 40 anos de Moisés, ele foi um homem poderoso de palavras. Ele mesmo achava, agora eu vou libertar o meu povo, eu sou especial, eu vou libertar o povo. Só que você vê que nem o povo dele reconheceu, pelo contrário. Né? Quando ele vai tentar julgar uma causa, as pessoas dizem, pera lá, quem te constituiu como príncipe ou juiz sobre nós? Vai querer matar a gente como fez anteriormente com o egípcio? Agora, depois de 40 anos no deserto como pastor de ovelhas, você vê que Deus vai levantar ele como libertador. Nesse momento, Moisés vai dizer, Senhor, eu sou homem tão pesado de línguas, né? Envia outro. Quer dizer... É muito interessante essa história de Moisés, porque muitas vezes é dessa mesma forma que Deus nos prepara para aquilo que a gente vai fazer. Na nossa juventude a gente acha que é alguma coisa, que a gente vai fazer as coisas e Deus está nos moldando porque a gente ainda não está preparado. Agora, depois de uma longa jornada, Deus deixa Moisés pastoreando ovelhas para aprender a ser pastor de um rebanho maior logo em seguida. Quando Moisés está com 80 anos, quando ele acha que agora passou o tempo dele, Deus vai levantar Moisés. Vai ungir com poder e ele vai fazer tudo para o qual Deus o levantou. Ele vai libertar o povo. Então, como nós lemos na aula passada, Moisés era um homem de 80 anos e Arão de 83, quando eles chegam na presença do faraó para libertar o povo do Egito. Olha que interessante. E é exatamente nesse momento que Moisés agora vai fazer muitos sinais, prodígios, milagres, intervenções sobrenaturais da parte de Deus e ele vai tirar o povo poderosamente para fora e durante 40 anos o povo vai ser sustentado no deserto por meio de maná que caía do céu, com água que caía da rocha. O povo ainda assim vai ser muito rebelde, vai tentar a Deus durante 40 anos. Muitos vão perecer no deserto. Os mesmos que Deus tirou do Egito para salvar vão perecer no deserto por causa da incredulidade, da falta de fé, por causa da idolatria, né? E é interessante que nós temos muitos exemplos de coisas que aconteceram. Só que tudo isso, segundo o autor de Hebreus, é uma figura que aponta para nós, aonde é dito assim, ó, que tudo aquilo Deus deixou como uma figura para nós que estamos vivendo hoje, para que a gente entendesse e não acontecesse isso conosco também. Então esses últimos 40 anos, eles estão apontando para os últimos 2000 anos nos quais nós estamos vivendo. E isso é tremendo demais, tá? Então,
embora a ênfase do vídeo seja exatamente nestes últimos 40 anos, antes disso eu quero trazer ainda um acréscimo. Eu quero falar do primeiro casamento de Moisés, quando ele tinha ali cerca de 40 anos, tá? Nesse segundo ciclo, depois que ele completou 40 anos, ele também vai contrair uma aliança quando ele vai para o deserto de Midian. E eu quero falar sobre a segunda aliança de Moisés, quando ele casa com uma segunda mulher depois que ele sai do Egito, tá? Então aqui tem revelações também. Vamos ler o texto e depois eu passo para vocês? A segunda revelação que eu quero compartilhar com vocês nesta aula sobre os 120 anos de Moisés são os dois casamentos de Moisés, como eles tipificam duas alianças. Lembra que quando Abraão ele teve duas mulheres, na verdade, ele casou com Sara, mas Sara também quis que ele possuísse Agar. Você vê que as duas mulheres com as quais Abraão teve relação, elas são consideradas duas alianças. Paulo vai falar em Gálatas, né? Que as duas mulheres de Abraão são também as duas alianças. Uma que é escrava e outra que é livre. Tá? Então Sara representa a segunda aliança. O filho que vem por meio de Sara, que é Isaac, representa o filho da promessa e tudo mais. Quando a gente olha, Paulo ele conseguiu enxergar essa correlação entre as duas mulheres de Abraão apontando para duas alianças. Mas é interessante porque essa mesma correlação a gente vê nas duas esposas que Moisés teve. Uma quando ele já estava com 40 anos, que ele foge para o deserto de Midian, ele vai contrair a primeira aliança, e depois que ele tinha acabado de completar os 80 anos, ele tira o povo do Egito, ele vai para o deserto agora de novo do Sinai, e ele vai contrair uma segunda aliança. E é justamente essas duas esposas de Moisés que a gente vai ler agora. E o interessante é que elas também estão apontando para as duas alianças. Até mesmo o time da vida de Moisés aponta para o período em que as duas alianças foram feitas. Olha que interessante. Vamos ler os textos, depois eu mostro o mapa mental. O primeiro texto está em Êxodo, quando a gente vê Moisés fugindo para o deserto de Midian depois que ele mata um egípcio. E olha que interessante. Moisés, ele consentiu em morar com aquele homem. Quem é aquele homem? Aquele homem era Jetro, sogro de Moisés, que era um sacerdote que vivia em Midian. Então olha que interessante. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés a sua filha Zípora, a qual deu à luz um menino, ao qual chamou de Gerson, porque disse: peregrino fui em uma terra estrangeira. Então, olha que interessante isso, irmãos. Eu tenho falado isso tanto lá no canal Graça e Conhecimento, como aqui no curso Escatologia Revelada. Quando a gente olha para a primeira aliança de Moisés com Zípora, você vê que tanto o sogro de Moisés como Zípora, eles eram midianitas, e os midianitas, eles também eram descendentes de Abraão, porém com Quetura. Quando Abraão, ele tem uma esposa, Sara, e ela morre, quando Sara morre, Abraão vai contrair uma nova aliança com Quetura, da onde vai surgir essa descendência dos midianitas. Agora, quando Moisés foge para o deserto de Midian, ele vai casar com descendentes de Abraão. Que interessante essa relação, porque Moisés era descendente de Abraão por meio de Sara, Zípora, a primeira esposa de Moisés, era descendente de Abraão, só que por meio de Quetura. Então, aqui nós temos revelações tremendas. Por quê? Quando a gente olha a primeira aliança que Deus fez, ele fez com descendentes de Abraão segundo a carne também. O povo hebreu com quem Deus fez a primeira aliança no Monte Sinai eram descendentes de Abraão segundo a carne, segundo a genética, o sangue.
Isso é interessante, porque a primeira aliança de Moisés, o primeiro casamento, foi com Zípora, que também era descendente de Abraão, de sangue mesmo. Isso é muito interessante. Só que olha só o que a gente vai perceber agora. Depois que Moisés completa 80 anos, ele vai agora começar o último ciclo, o último período de 40 anos, ele tira o povo do Egito, ele vai para o deserto, e no deserto Moisés contrai uma segunda aliança, um segundo casamento com uma mulher cuxita. Só que essa mulher cuxita, ela não era descendente de Abraão. Pelo contrário, ela era de uma descendência amaldiçoada. Tá? Olha que interessante, a gente já vai ver isso nos 3 filhos de Noé em Cuxi, né? Mulher cuxita. Mas antes eu vou ler o texto para vocês. Lá em Números, capítulo 12, é dito o seguinte: E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita, ou cusita, né? Como dependendo da tradução que você vai pegar, com quem ele casara, porquanto ele tinha casado com uma mulher cuxita. Olha que interessante essa passagem. Eu não vou ler todo o texto para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Quando a gente fala de uma mulher cuxita, nós estamos falando de descendentes de Noé. Eu vou até botar aqui um mapa mental que a gente usou lá no... Se eu não me engano, foi quando a gente falou sobre os 7 dias da criação. No segundo dia eu falei sobre o surgimento das nações no segundo milênio, e eu mostrei as descendências que surgem pós-dilúvio por meio dos 3 filhos de Noé. Então você tem ali, basicamente, de Sem. Sem vai gerar Elão, vai gerar Assur, Arfaxade, Lude e Arã. De Arfaxade vai vir os caldeus. E lembra que Abraão, ele vem dos caldeus. Tanto que Deus chama Abraão dizendo, sai da tua terra e da tua parentela, quando Abraão morava em Ur dos caldeus. Então, Abraão, ele é de uma descendência de caldeus, da onde vem também a Babilônia, como se Deus estivesse libertando, tirando o povo, chamando para fora, sai da Babilônia, sai dela, povo meu. Né? Olha só. Então, você vê que Abraão é da descendência de Sem. Sem é um filho de Noé que foi abençoado. Veja só. Então, sobre Sem repousava a bênção de Deus. Abraão repousa a bênção de Deus. Sobre Moisés repousa a bênção de Deus. Sobre a primeira esposa de Abraão repousava a bênção de Deus. Eram os midianitas, mas ainda assim era uma descendente de Abraão. Só que quando a gente olha agora para Cã, Cã vai gerar Cuxi. E lembra que Cã foi amaldiçoado por seu pai, a descendência de Canaã vai ser amaldiçoada. Cã, Canaã vão ser amaldiçoados porque eles viram o seu pai nu e em vez de cobrir, ele foi falar, né, ele foi fazer fofoca. E você vê que existe aqui uma maldição para Cã e Canaã, como se eles fossem considerados amaldiçoados. Então Cã vai gerar a Cuxi, tá? Olha que interessante. E é de Cuxi que vem a mulher cuxita. É dessa descendência de Cuxi que vai vir, por exemplo, a Etiópia, o Sudão, esses países que são abaixo ali do Egito para baixo, do mar Mediterrâneo para baixo, considerado hoje o continente africano ali. Então você vê que não estou falando que os africanos são amaldiçoados, não é essa a questão. Eu estou dizendo que da descendência de Cã estava uma maldição por meio de Noé. Então você vê que Cush, a mulher cuxita ali, ela não fazia parte do povo abençoado de Deus. Mas isso é muito revelador. Porque se a primeira aliança de Moisés foi feita com uma mulher que também era descendente de Abraão, e isso aponta para a primeira aliança feita com os hebreus, que era um povo escolhido por Deus, você vai ver que a segunda aliança agora é feita com uma gentia, né? Porque Cuxi era gentia, e ela não só era considerada uma nação estrangeira, os cuxitas, né, a Etiópia, o Sudão ali, são estrangeiros, como são considerados gentios, não fazem parte da descendência de Abraão.
mas por meio da fé são inseridos no mesmo corpo e nas mesmas promessas, por meio de uma aliança. Olha que interessante isso, irmãos. Então, a segunda aliança de Moisés é com uma mulher gentia, tá? E olha se isso não vai apontar para nós também, porque a primeira aliança que Deus faz são com descendentes de Abraão segundo a carne, mas a segunda aliança, ela é para todo mundo, e inclusive gentios, tá? Inclusive gentios. E isso para mim é fantástico demais, porque isso está falando de nós agora. Não sei se você entendeu, mas eu acredito que se você vem estudando as profecias, você já está conseguindo compreender essas coisas. Essa linguagem profética que eu estou apresentando para vocês, ela já não começa mais a ser tão complicada quando você já tem a mente exercitada nas profecias, tá? Vamos lá, vamos continuar lendo que eu vou mostrar mais revelações para vocês. Então, o que eu quero mostrar para vocês está basicamente nesse mapa. Esse mapa, para mim, ele é revelador. Quando a gente olha para os dois casamentos de Moisés, eles estão apontando para as duas alianças. Nos primeiros 40 anos de Moisés, ele foi tirado das águas e criado pela filha do faraó. Tá? Ele se tornou um príncipe, mas ele não contraiu nenhuma aliança, ele foi criado pela filha de faraó, quando ele é tirado das águas. Isso mostra que, embora Deus ele teve sim alianças com o povo, a gente vê principalmente os aliancistas falando disso, né? Como Deus vem trabalhando por meio de alianças desde o princípio, teologia do pacto. Os dispensacionalistas vão separar dizendo que Deus trabalha por dispensações. Basicamente a gente vê que ambos, tanto aliancistas como dispensacionalistas, eles têm fragmentos da verdade, mas não a verdade completa. Então ambos eram, né? Tanto aliancistas como dispensacionalistas muitas vezes têm muitas coisas boas, ambos são bíblicos, mas eu diria que cada um está com metade da verdade. Ambos estão olhando cada um para um lado da moeda, e porque cada um tem apenas uma fração da verdade, ambos acabam em algum momento cometendo erros. Tá? Mas sobre isso a gente vai ter aqui um módulo onde vamos falar de aliancismo e de dispensacionalismo. Porém, o que eu quero mostrar é que, de fato, Deus sempre veio trabalhando por alianças e Deus também trabalha por dispensações, por períodos de tempos. Então, olha que interessante. Nos primeiros 40 anos da vida de Moisés, que profeticamente também apontam para 2000 anos ou 2 milênios, 2 dias proféticos, você vê que é o período que está se formando as nações no mundo. Então, aqui nós temos os primeiros 40 anos. Para os judeus, como eu já falei em uma aula passada, muitos dividem o período da humanidade em um período de 6.000 anos, onde esses 6.000 anos estão divididos em 3 eras. A era do caos, a era da Torá e a era do Messias. Então você tem essa tradição que é espalhada entre alguns dos judeus. Basicamente, a gente diria que os primeiros 40 anos da vida de Moisés, eles são essa era do caos, onde ele esteve no Egito. Que, teologicamente, como a gente já viu nas aulas passadas, esse período, ele equivale ao período que vai profeticamente desde Adão até Abraão, 2000 anos, tá? E o Egito, por si só, ele representa os gentios, a formação das nações, dos povos gentios. Porém, a partir de agora, quando Moisés ele foge para o deserto de Midian, e ele está indo agora para um território onde você vê que era habitado por descendentes de Abraão, como eu expliquei até agora, os midianitas eram descendentes de Abraão com a esposa Quetura, né? Você vê ali que esse período é o período que vai desde Abraão até Cristo, são 2000 anos, e esse período é onde Moisés vai contrair a primeira aliança. Então eu coloquei aqui uma mulher, a primeira aliança. Ele vai casar com Zípora, uma descendente midianita de Abraão. E esse primeiro casamento, ele também representa a primeira aliança que Deus vai fazer com um povo que era o povo hebreu lá no Monte Sinai. Olha que interessante, vou mostrar isso para vocês
usando o mapa do pastor Felipe, que ele emprestou para nós. Então dá uma olhada só. Então, quando a gente olha para esse mapa, você vai perceber que quando chega nos dias de Moisés, que Moisés ele acabou seus 40 anos no deserto de Midian, vai ser levantado por Deus para libertar o povo, e ele vai conduzir o povo até o Monte Sinai, onde Deus vai dar a lei, Deus vai selar a primeira aliança. Aqui no Monte Sinai, quando Deus dá a lei, ele sela a primeira aliança, o que nós estamos vivendo na linha do tempo? Basicamente no ano 2500. A gente apenas passou do ano 2500 aqui, ó, nesse mapa. Acompanha essa linha pontilhada preta que você vai perceber. Você vai ver que logo depois que se completou 2500 anos, isso já é a metade do terceiro milênio. Nesse terceiro milênio é que Deus vai fazer uma aliança com o povo da primeira aliança, que era um povo hebreu descendente de Abraão segundo a genética. O que é interessante nisso, irmãos? Acompanhem comigo esse mapa que vocês já vão entender. Quando a gente olha para este mapa mental que eu estou mostrando para vocês, basicamente a primeira aliança de Moisés com Zípora foi exatamente aqui, ó, quando Moisés começa o seu segundo ciclo de 40 anos. Profeticamente, é o mesmo período, quando se completa 2500 anos, já faz parte do terceiro milênio, do ano 0 até o ano 1000, faz parte do primeiro milênio, do ano 1001 até o ano 2000, é parte do segundo milênio, do ano 2001 até o terceiro milênio, faz parte do terceiro, né? É o terceiro milênio, o terceiro dia. Então, basicamente, quando a gente olha aqui 2500 anos, faz parte desse segundo ciclo aqui, ó, de 40 anos de Moisés, aonde Moisés vai contrair a primeira aliança com Zípora, uma descendente de Abraão. Nós vamos ver que a primeira aliança foi feita com descendentes de Abraão segundo a carne, segundo a genética, segundo o sangue, uma descendência terrena. Porém, olha que interessante, quando Moisés completa esse ciclo de 40 anos, que já dá um total de 80 anos, ou profeticamente, você soma, você tem 4000 anos, agora Deus vai levantar Moisés como um libertador, tá? Que é o que a gente vai falar daqui a pouco. E nessa ação de levantar Moisés como um libertador, Moisés vai tirar o povo do Egito, vai conduzir até o Monte Sinai. Só que olha o que é interessante, nesse tempo Moisés agora vai contrair uma segunda aliança, um segundo casamento. E olha que interessante, ele vai casar com uma mulher cuxita, que não era mais descendência de Abraão. Ela era descendência de Cã, descendência de Cush, né? Uma descendência que, de certa forma, carregava sobre si um fardo de maldição lá desde Noé. Mas você vê que é justamente com uma mulher que é considerada gentílica aos olhos dos seus irmãos, com quem Moisés vai contrair uma aliança. E a Bíblia diz que Moisés era um homem manso. Quando Arão e Miriam começam a pressionar ele por causa dessa aliança, desse casamento, os seus próprios irmãos começam a pressioná-lo. Você vai ver que Moisés, homem manso, não falou nada. O próprio Deus teve que intervir. O que é interessante nessa história, irmãos, que quando Cristo vem, Cristo vai selar o quê? Uma nova aliança. Dá uma acompanhada comigo nesse mapa. Quando se completa os 80 anos de Moisés, que equivale a 4000 anos de história bíblica, profeticamente falando, Cristo vem e contrai uma nova aliança. Ele vai selar uma nova aliança no seu sangue. Aonde que está isso? Acompanha comigo aquele mapa do pastor Felipe. Lembra desse mapa? Basicamente, aqui ó, no terceiro dia, exatamente aqui ó, no terceiro dia, nós temos Moisés selando a primeira aliança, exatamente por volta do ano 2500, né? Um pouquinho mais, na verdade, ali passando dessa linha pontilhada do ano 2500. Porém, quando chega aqui ó, no quarto dia, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. No quarto dia da criação, prestem atenção aqui, ó.
o ano 4000, tá? Quando chega na linha dos 4000, que representam 4 milênios, 4 dias proféticos, nós vamos ver que Cristo vai nascer e Cristo vai morrer na cruz. E você vê que na própria ceia Jesus está dizendo: o meu corpo vai ser entregue por vós. Esse corpo é simbolizado num pão que vocês vão comer. O meu sangue é derramado por vós. Esse sangue vai ser para selar a nova aliança. Da mesma forma como Moisés selou a primeira aliança com o sangue de um bezerro, agora vai ser selado a segunda aliança, não mais com o sangue de bezerro, mas com o sangue do próprio Filho de Deus. Então, olha que interessante, nós temos exatamente aqui, quando completa esse período de 4000 anos, a segunda aliança sendo estabelecida. Mas olha se isso não se parece exatamente com a história da vida de Moisés. Quando a gente olha para a história da vida de Moisés, exatamente nós estamos vendo que por volta deste período, quando Moisés vai para Midian, ele contrai a primeira aliança com Zípora, descendente de Abraão, mas quando ele tira o povo do Egito e ele vai levar para o deserto de novo agora, você vê que ele vai contrair uma segunda aliança com uma mulher cuxita, que é gentílica, né? Gentia. Você vê que é exatamente nesse período que os seus irmãos são contra, dizendo: nossa, como é que você vai casar com uma estrangeira? Quando nós olhamos para a história da igreja primitiva, você vê que no primeiro século foi exatamente isso que aconteceu. O que aconteceu com Moisés, quando ele é perseguido pelos seus irmãos por ter contraído uma segunda aliança com uma mulher estrangeira, é o que vai acontecer com Cristo e os apóstolos, quando Jesus sela uma nova aliança. Essa nova aliança não só inclui judeus, como também gentios. E os próprios, vamos dizer assim, os próprios judeus, na verdade, o próprio povo da primeira aliança não entendeu, e eles vão começar a perseguir os cristãos. Inclusive o próprio Paulo perseguia cristãos antes da conversão. Vão perseguir os cristãos porque eles não entenderam agora que na nova aliança os gentios fazem parte, são casados com Deus também. Entenderam? E você vê que os próprios irmãos de Moisés vão perseguir Moisés porque Moisés havia contraído uma nova aliança. Os próprios irmãos de Jesus não entenderam. Jesus veio para os que eram seus, os seus não o receberam, não o reconheceram, e então ele vai estender o evangelho aos gentios. E você vai ver que o próprio povo da promessa, os descendentes de Abraão, agora vão perseguir os descendentes da promessa. E é interessante que da mesma forma que acontece lá com Abraão, com as duas mulheres e os dois filhos, e Paulo usa isso lá em Gálatas, falando, né, que o filho da carne perseguia o da promessa. Você vê que está acontecendo exatamente igual aqui. Você vê que os filhos, os irmãos de Moisés, vão perseguir agora nessa nova aliança. Eles vão ficar descontentes, ao ponto de que o próprio Deus tem que intervir e dizer: espera lá, o que vocês estão fazendo? Né? Da mesma forma, a gente vê que na nova aliança, quando Cristo sela uma nova aliança, ele levanta o apóstolo Paulo para pregar aos gentios. Você vê que Paulo era um perseguidor da igreja e Cristo tem que aparecer para ele e dizer: pera lá, Paulo, o que tu está fazendo? Por que me persegues? Quando persegue a minha noiva, né, quando persegue a minha igreja, quando persegue até mesmo os gentios, você está perseguindo o meu povo, está perseguindo a mim. Por isso Jesus diz: por que tu me persegues? Então, é muito interessante a gente ver que existe um paralelo perfeito, um time de Deus aproximado nesse período da vida de Moisés, como ele está apontando figuradamente para coisas futuras, tá? Então é muito, muito interessante mesmo. Então, basicamente, nós temos aqui as 3 divisões da vida de Moisés. Nós temos, conforme a gente viu, que os judeus creem a era do caos, a era da Torá, a era do Messias. Olha só, até os judeus que não reconhecem Cristo como um Messias, eles dividem nesses 3 períodos. Como é que pode, né? Então, você vê, a era do caos, Moisés esteve no Egito. A era da Torá é o momento que Moisés contrai o seu primeiro casamento com uma descendente de Abraão. E da onde vai surgir o povo
eu vou chamar de povo hebreu, povo israelita. Depois vai ser dividido em duas casas, né? Os efraimitas, os israelitas e os judeus, tá? O próprio termo israelita, ele era aplicado às 10 tribos que estavam ao norte e que depois deixaram de existir quando foram separadas, semeadas entre as nações. E depois, os judeus, que são as duas tribos que ficaram ali, que voltam do cativeiro, quando Israel volta a ser nação, na verdade, eles vão se apropriar desse nome Israel. O povo judeu vai tomar para si esse nome de Israel e vai colocar o nome da nação de Israel. Mas a gente precisa entender que o Israel era, em primeiro lugar, Jacó, que deu a bênção para Efraim, e Efraim passou a ser detentor. Efraim e Manassés passaram a ser detentor desse título de Israel, né? Então, mas essa história a gente vai conversar outro dia, tá? Isso é história para outro dia. Então, nós vemos aqui basicamente a segunda era da Torá, e a terceira era do Messias, que é onde Moisés contrai a segunda aliança com uma mulher cuxita, alguém que também vem do deserto, também está apontando para o mundo. E aqui a gente vê que essa aliança que Cristo vai fazer, porque a segunda aliança de Moisés está tipificando a segunda aliança de Cristo. Cristo contrai uma aliança no Monte Sinai com o povo. Quando a gente vê Deus casando com o povo, ele era o próprio Jesus. Jesus casou com o povo lá no Sinai. O anjo do Senhor estava ali. Agora você vê Cristo contraindo uma nova aliança no Novo Testamento. E essa nova aliança, ela está tipificada também na segunda aliança de Moisés com a mulher cuxita, que era uma gentílica. Então, basicamente, você tem ali judeus e gentios nessa segunda aliança. E é interessante, eu fiz um destaque, que é justamente nesses últimos 40 anos que Moisés vai construir o tabernáculo. É justamente nesses últimos 2000 anos que agora Cristo vai pegar nós como pedras vivas e vai construir uma casa para Deus, um templo espiritual para Deus. Então aqui a gente teria muitos paralelos, tá? Quando finda os 120 anos de Moisés, vem Josué. Mas isso é uma história para a próxima aula, porque eu disse para vocês que eu ia dividir a aula em duas partes, mas como tem bastante conteúdo, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir em 3 partes, tá? Na próxima aula, eu vou fazer o que eu queria fazer nessa aula. Eu vou falar apenas desses últimos 40 anos da vida de Moisés, que apontam para 2000 anos proféticos, e dessa transição entre Moisés e Josué na próxima aula. E eu quero dar ênfase nesses últimos 2000 anos, por quê? Porque a gente vai perceber como esses 2000 anos aponta para o ministério de Cristo e um período de bênçãos, milagres, poder, sinais e maravilhas que estão destinadas, que a igreja primitiva viveu e que a igreja do tempo do fim vai voltar a viver novamente, tá bom? Então, um abração e até a próxima aula.